eu quero me reportar a, digamos assim, a Folha da Mata dessa semana, ou da semana passada, que trouxe problemas de infraestrutura em Viçosa em virtude das chuvas. E a gente tem insistentemente dito aqui nessa tribuna que há uma necessidade, digamos assim, da gente esquecer um pouco os nossos desejos e as nossas vontades políticas e a gente fazer um trabalho mais adequado e mais planejado. Então, é muito engraçado, caros colegas, a gente vê, se hoje você vê a cidade de São Paulo, a impermeabilização é tanto que qualquer chuva inunda. Se você vê a cidade de Belo Horizonte, a impermeabilização é tanto que qualquer chuva vem e inunda. E isso também está acontecendo em Viçosa. Óbvio, alguém vai dizer, mas isso não é um problema do Ângelo. Sim, isso não é um problema do Ângelo, mas ele parece que segue a mesma cartilha. E aí, em cima disso, a gente vem fazer essa discussão. Então, eu acredito que todos nós viçosenses precisamos sentar e pensar realmente o que é melhor para nós. Eu proponho novamente para vocês, para o Executivo Municipal, também uma reflexão. Vocês vejam, ou vejamos, quanto que se gasta nesse município, por exemplo, com a manutenção da via Avenida Santa Rita, ou quanto que se gasta de manutenção ao longo do ano da Gomes Barbosa, que atualmente, inclusive, está precisando de alguns reparos e etc. Mas a gente tem optado sistematicamente nos últimos governos para simplesmente asfaltar a nossa cidade. E aí, o asfalto, além do problema do tapa-buraco, além do problema da chuva, que retira o asfalto, que nós temos que estar fazendo manutenção anualmente, num governo que reclama o tempo inteiro do orçamento, que a gente sabe que realmente é curto, que tem que ser priorizado, a gente continua insistindo nisso. Então, a gente até entende, às vezes, o morador, o asfalto é uma coisa bem-vinda, mas, eu vou repetir, não adianta nós trocarmos o problema de lugar. Então, na semana passada, o vereador Meiquilo, que não se encontra aqui hoje, disse, Marcos, o problema daquela água que desce lá no São Sebastião, ela é muito antiga. Ela é antiga, vereador Meiquilo, que aqui não está, mas que tem potencializado por causa daquele asfaltamento que foi feito lá. Essa semana, então, o que acontece? Nós temos uma carga enorme de água que desce, por exemplo, na Capitão Arnaldo, ali no bairro Betânia. É uma cachoeira que é impossível alguém transitar, porque a avenida lá em cima, a JK e as Arábias, foi asfaltada. Essa semana, por causa de reclamações, eu passei também, vereador Idelmino, no final ali da Avenida das Arábias, com uma rua que desce para sair ali, que não tem calçamento ainda, no Vale do Sol. E o que a gente assiste é um absurdo. Tá? A quantidade de água que desce ali e a vossoroca que causa, e o problema que você transfere para aqueles moradores ali é uma coisa absurda. Por quê? Porque foi feito todo um asfaltamento lá em cima, mas não foi feito a devida captação da água pluvial. Aqui eu quero lembrar, obviamente, até porque o filho do ex-prefeito está aqui, o vereador Geraldinho Violeira, a gente vê, por exemplo, a obra que foi feita na Fátima, uma obra que resolveu o problema daquela região. Então, foi lá, cavou, fez buraco, tatu, mas, enfim, a chuva cai, a água é recolhida e vai. Então, eu quero fazer essa reflexão, porque é estranho uma cidade tão pequena quanto a nossa, vamos dizer, de 80, por volta de 100 mil habitantes, ele ter problema de infiltração de água da maneira que nós temos. Marcos, mas choveu mais, a precipitação pluviométrica foi um pouco acima do normal. Verdade, foi acima do normal. Mas, eu me pergunto, nós estamos de verdade olhando para o futuro? Nós temos controle, a prefeitura tem controle de quanto que ela gasta, por exemplo, com a manutenção dos asfaltos? A gente vê o tempo inteiro técnicos nos dizendo que essa é uma opção errada, ou é uma opção não adequada. Então, fica aqui o meu alerta. Eu acho que a reportagem, por exemplo, do jornal, do Folha da Mata, foi muito feliz de dizer do problema da falta de infraestrutura, e eu não vejo esse executivo municipal atual se mover para fazer uma coisa mais adequada, um diálogo melhor com a população, para que a gente tenha obras de infraestrutura anteriores às obras de asfaltamento.